E entra em vigor hoje a lei federal que prevê punições para empresários e empresas que se envolvem em crimes de corrupção. Vamos saber o que muda com essa nova legislação com o repórter Edgar Neto. Com você, Edgar. João, essa lei prevê multas que podem chegar a 20% do faturamento bruto das empresas. Então, são cifras bem altas. Para dar mais detalhes a respeito dela, nós estamos aqui com o Dr. Antônio Cláudio da Silva, que é advogado tributarista. Doutor Antônio, o que muda a partir de agora? Essas empresas que participam de licitação, elas podem ser responsabilizadas também quando há algum tipo de desvio de dinheiro público, participação delas em fraudes nessas concorrências? Bom dia. Bom dia, Edgar. A lei é bem clara, não é? A participação, o recebimento, o conluio, a combinação de questões de licitação, as empresas podem ser multadas de 0,1% do seu faturamento do último ano até 20% do seu faturamento do último ano. Então, são valores extremamente expressivos. A responsabilidade hoje é objetiva, ou seja, é igual com a defesa do consumidor. Faz-se a denúncia e a empresa tem que se defender. Porque no passado não, fazia-se a denúncia e a empresa buscava o profissional interno responsável por esse problema. Agora não, a empresa vai ter que se responsabilizar por esta questão. Isso muda radicalmente todo esse processo e todo o procedimento e a forma de defesa dessas empresas. Até então havia uma dificuldade para puni-las ou até mesmo investigá-las? No passado a responsabilidade caía sempre no diretor, no gerente, de quem fez. Então a responsabilidade era subjetiva, você tinha que provar que esse profissional foi culpado. Nós estamos vendo o caso aí do Mensalão de São Paulo, não é? A dificuldade de provar quem são os culpados pelo problema. Agora não. Agora, a partir de hoje, se houver uma denúncia, a empresa é responsável, ela vai ter que passar por um processo administrativo, ela vai ser penalizada de maneira muito incidente, e aí é muito complicado. Se as empresas não se prepararem para se defenderem, elas vão ter sérios problemas a partir de hoje. O senhor considera um avanço a essa nova lei diante de casos que costumam ocorrer, né, pelo menos é o que se tem notícia, de participação de setores privados, né, nesses casos de corrupção na questão pública, em concorrências, em licitações? Sim, é um grande avanço, até porque o Brasil tem compromissos com a ONU, com a OMC, com a Organização dos Estados Americanos, e o que os políticos fizeram? Para dar uma resposta às manifestações que ocorreram na época da Copa das Confederações, eles aprovaram uma lei que já estava em tramitação no Congresso desde 2010. Então ela levou 3 anos tramitando lá. Como nós temos a lei da improbidade administrativa, a responsabilidade fiscal, a lei de licitações, a lei anticorrupção, a 12846, ela vem completar esse rol de leis e especialmente com essa mudança da responsabilidade objetiva, ela fecha todo um conjunto de leis para inibir cada vez mais os processos de corrupção. Já entra em vigor a partir de hoje? Falta algum tipo de regulamentação? A lei federal está em vigor a partir de hoje. Então, hoje já podem acontecer as denúncias, já pode acontecer tudo. Porém, toda lei precisa de um decreto regulamentar. E o governo federal ainda não emitiu o seu, que é de responsabilidade da Controladoria Geral da União, e os estados e municípios também precisam regulamentar como é que essa lei vai ser implementada nas suas respectivas regiões. E até hoje isso não foi feito. O que se tem em discussão é que estão todos esperando o decreto federal para se basear no decreto federal para fazer os seus respectivos decretos estaduais e municipais. Mas de alguma maneira inviabiliza que ela entre em vigor mesmo, puna essas empresas? De forma alguma, a lei está em vigor, ela vai ser aplicada. Se eu não tiver um processo específico de andamento da lei, aplique-se o processo administrativo convencional. Nada impede a aplicação dessa lei. Então as empresas devem se preparar para se defender, especialmente com o que nós chamamos de regras de compliance, que se a empresa tiver mecanismos internos de proteção à corrupção, caso ela venha a ser penalizada, ela pode se defender e reduzir o valor dessas penalidades. Então tem que ter conhecimento realmente do que está fazendo e fazer o possível para evitar isso, né? Agora o que a gente orienta os empresários é que não dá para brincar mais de empresário. Se eu atendo o poder público em especial, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter processos internos, eu tenho que ter mecanismos de proteção, tenho que ter mecanismos de controle, ou seja, o empresariado vai ser cada vez mais exigido tecnicamente e profissionalmente dentro da sua atividade. E ganha a sociedade também, que possivelmente tende a diminuir esse tipo de fraude, né? A expectativa é que com a aplicação dessa lei aconteça o que aconteceu nos Estados Unidos. No primeiro momento há uma pequena confusão de como a lei vai ser implementada, mas depois as coisas começam a entrar nos eixos e as contratações para a área pública vão ficar cada vez mais profissionais e os preços tendem a cair. Então, quem vai se beneficiar é a sociedade como toda, a coletividade. Os nossos tributos serão melhores aplicados. Muito obrigado, então, pela entrevista ao Dr. Antônio Cláudio da Silva, advogado tributarista. João Neto.
Ok, muito obrigado, Edgar, pelas informações e também ao professor doutor Antônio Cláudio.